Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Perícia Técnica Judicial para Arquitetos e Engenheiros. Bom, hoje a nossa aula é a de número 3 do módulo tecnológico. E hoje nós vamos falar sobre a proposta de honorários para arquitetos e engenheiros. Nós vamos abrir na página 8 da apostila, onde já existe lá uma planilha de cálculo para os honorários. Nós vamos ver como fazer isso no nosso caso de arquitetos e engenheiros. Como nós podemos calcular o valor dos nossos honorários, ok? Então vamos lá para a nossa aula de número 3 do módulo tecnológico. E se você aí não comprou a apostila ainda, clica no link lá embaixo, comprar a apostila de perícia. Você pode dividir em até 12 vezes no cartão, sem juros. A apostila complementa as videoaulas, assim como as videoaulas complementam a apostila. Então, corram lá e comprem a apostila para que vocês tenham um material didático completo, além de ter acesso a uma plataforma de estudos, onde eu estou deixando disponível para todos os alunos que estão comprando a apostila, todos os slides que estamos passando aqui nas videoaulas, além de outro tipo de material que eu vou colocando lá cada vez que eu ver necessidade de complementar o estudo de vocês, ok? É uma plataforma onde nós podemos nos comunicar, onde vocês vão poder falar, deixar recado, perguntas, sugestões, assim como poderão falar comigo diretamente, ok? É o nosso meio de comunicação, o nosso grupo de estudos está lá nessa plataforma e todo aquele que comprar a apostila será convidado a participar, ok? Então vamos à nossa aula de número 3 do módulo tecnológico. Vamos aprender como nós calculamos a proposta de honorários, ok? Olá, arquitetos e engenheiros do meu Brasil! Então, hoje nós vamos para a nossa aula de número 3 do módulo tecnológico, especificamente para arquitetos e engenheiros, e vai ser correspondente à nossa página número 8 da apostila. Então, abram lá na página 8 da apostila, nós vamos começar a fazer e a saber como a gente calcula, afinal, esses honorários, né? Dúvida bastante frequente entre os profissionais. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, tem aquela famosa introdução, né? Se dirigindo ao juiz, conforme é o exemplo da apostila, breve apresentação e qualificação do processo e do profissional perito, e aí depois vem a planilha de cálculo dos honorários. Então, vamos lá, né? Então, por exemplo, vamos abrir aí a apostila na página 8. Aí vem lá, excelentíssimo senhor juiz de direito da 4ª Vara Civil de Jacarepaguá, e coloca no processo, nome do autor, do réu. Aí vem aqui você se qualificando. Sheila Vieira de Oliveira e Cruz, perita técnica judicial, inscrita no CAU RJ sob o número papapá, perita nomeada no processo em epígrafe, vem informar que aceita o encargo para o qual foi nomeada, ofertando desde logo a proposta de honorários periciais conforme planilha abaixo. Então, essa introdução aí você já tem visto bastante aí na apostila, nos laudos, na proposta de honorários, nas réplicas, é sempre igual. Agora vamos aquilo que interessa hoje a nossa aula, que é como a gente vai fazer o raciocínio em cima desse cálculo de honorários. Vamos lá. Então, vamos aí ao primeiro item da planilha. Leitura e interpretação dos autos do processo compostos de diversos volumes / anexos. Olha, pessoal, eu vou falar um negócio para vocês. Isso aí é uma coisa que leva muito tempo. Dependendo do processo, nossa, você pode precisar de dias para fazer a leitura e a interpretação
desse processo. Por quê? Porque para você poder fazer a petição de honorários, você precisa entender o processo, além daqueles quesitos que eu já falei N vezes para vocês, que precisam estar lá presentes. Não basta vocês lerem os quesitos, vocês vão precisar olhar o processo na íntegra. Por quê? Vocês precisam entender o que está acontecendo, vocês precisam ver as petições dos advogados, vocês precisam ver os despachos do juiz, vocês precisam ver o que já existe de provas anexada no processo. Vocês precisam, enfim, entender o raciocínio desse processo, para que vocês possam ter uma real noção do trabalho que vocês vão ter. Então, a primeira coisa que vai ter que ser cobrada nisso aí é o tempo que vocês vão levar para interpretar esse processo. Muito bem. Sheila, como que eu calculo esse tempo? Olha só. A hora técnica do arquiteto e do engenheiro, ela está variando em torno de R$200. Bom, tem lugares como São Paulo, por exemplo, tem arquitetos que cobram aí até mais de R$400 a hora técnica. Isso vai variar muito de região para região, mas no geral, no Brasil inteiro, a hora técnica gira em torno de R$200. Bom, aí vocês vão mensurar isso de acordo com o tipo de perícia que vocês vão fazer. Se vocês acharem que é uma perícia extremamente complicada, vocês podem aumentar essa hora técnica para R$300, para R$400, enfim. Se for algo dentro de um assunto, de um objeto que é comum, como esses exemplos que eu dei para vocês agora, anunciação de obra nova, móvel mal montado, patologia em uma construção onde uma pessoa física entrou contra uma pessoa jurídica, uma construtora. Se for algo assim comum e que seja simples de verificar, vocês podem ficar nesse parâmetro aí de R$200, R$250 a hora técnica. Essa é a hora técnica do arquiteto e do engenheiro para qualquer trabalho, não é só para perícia não, é para qualquer trabalho. Então, é essa hora técnica que a gente tem que trazer aqui para o nosso trabalho de perito. Então, vocês vão dar uma olhada em todo esse processo, vão ver, vão calcular lá, vão prestar atenção quanto tempo vocês levaram para destrinchar esse processo. Diante disso, vocês vão colocar o número de horas que vocês levaram nesse item aí e vão colocar lá na planilha exatamente como está lá na apostila. Tá, descrição, que é o trabalho que vocês estão abordando, e ao lado o número de horas que vocês levaram para fazer essa tarefa aí, para exercer essa tarefa. Ok, pessoal? O planejamento das etapas do trabalho. Esse é o segundo item da nossa planilha na apostila. Então, o que seria isso? Planejamento das etapas do trabalho. Bom, quando depois que vocês acabarem de ler todo o processo, seja ele físico ou eletrônico, vocês vão ter que se planejar para poder fazer essa perícia. Vão ter que fazer uma linha de ação para essa perícia. Vão ter que elaborar toda uma logística para conseguir fazer as etapas dessa perícia. Então, digamos, você entende que primeiro você está precisando aí, antes de mais nada, do projeto. Então, você vai ter que ir em algum lugar requisitar esse projeto. Caso as partes não tenham, você já tem que saber que vai ter que procurar na prefeitura local. Enfim, você vai fazer todo um planejamento, uma queimação de etapas para fazer essa perícia. Você vai escrever num papel o que eu preciso fazer primeiro, depois que eu fizer isso, qual vem o segundo passo, enfim, todo esse planejamento. Então, vocês vão ver quantas horas vocês levaram planejando, fazendo toda essa logística e vão colocar lá na planilha. Isso aí, tranquilo. Elaboração de petições ou correspondências para obter informações e documentos. Esse é o terceiro item da nossa planilha lá na apostila. O que seria isso? Bom, são as petições que a gente precisa fazer ao juiz avisando tudo aquilo que a gente está precisando ou
A própria marcação da perícia é uma das petições, entre outras, que a gente precisa sempre comunicar ao juiz através de petição, coisa que eu venho repetindo em vários vídeos aqui, em várias aulas. Então, essa elaboração de petições ou correspondências, quer dizer, comunicados, e-mails que você vai precisar enviar para cartórios ou para outros órgãos, para você conseguir pegar e obter documentos necessários para a sua perícia. Então, vocês também vão ver o tempo que vocês vão levar para fazer isso, vão calcular mais ou menos por alto e vão colocar lá na planilha. Realização de diligências, exames dos documentos e dados obtidos. Esse é o quarto item da planilha. Bom, a gente vai ver quantas diligências nós vamos precisar fazer, e a diligência não é só propriamente dita o dia da perícia, nós precisamos, de repente, dependendo do caso, fazer outras diligências, exame dos documentos que a gente conseguir obter, a gente vai ter que levar um tempo também examinando aqueles documentos para a gente poder concluir alguma coisa, por exemplo, projeto daquela edificação, dependendo da edificação, a gente pode levar dias analisando todo aquele projeto, e todos os dados obtidos, tudo isso vai levar um tempo, tudo isso tem que ser calculado e colocado lá na planilha. A reunião com auxiliares, isso é se você tiver numa perícia extremamente complexa, que você tenha contratado pessoas para te auxiliarem, para trabalhar com você, você vai precisar ter N reuniões com esses auxiliares para vocês conseguirem debater o tema. Então, isso também deve ser computado. Caso você não tenha esses auxiliares, porque não existe a necessidade, vocês não precisam colocar esse item. Sexto item da planilha, resposta aos quesitos. Olha, isso aí é importante. Vocês vão calcular quanto tempo vocês vão ficar trabalhando em cima dos quesitos. Dependendo da quantidade deles, vocês podem perder também dias para responder cada um, porque às vezes a resposta de um quesito é complexa e você vai ter que escrever muita coisa para poder fundamentar aquilo ali. Então, tudo isso, calculadora, colocar o número de horas que vocês vão precisar para fazer esse tipo de tarefa. Então, nós chegamos aqui aos dois itens que finalizam a planilha, que é a revisão final e o total geral. A revisão final vocês vão fazer uma revisão de tudo que vocês fizeram, se está faltando alguma coisa, se está tudo completo, e aí vão partir para o cálculo do total geral. Então, aí vocês vão multiplicar o número de horas pelo valor da hora para vocês acharem o total. Vocês observem aqui na planilha que essa planilha aqui colocou a hora do trabalho da perícia em R$750. Aí, olha só aqui a justificativa. Considerando-se a complexidade da matéria, bem como a amplitude da quesitação, arbitra-se o valor da hora pericial em R$750, condizente com a elaboração de trabalho pericial qualificado, totalizando assim o equivalente a R$750 vezes 40 horas, deu R$30 mil, que correspondia na época a 11.062,35, o FIR do estado do RJ, aí tem que ver o FIR do estado correspondente. Bom, então, essa perícia, com certeza, ela exigia uma complexidade e um trabalho muito apurado e bem complexo. Aí, o profissional ou a profissional chegou à conclusão de que deveria cobrar R$750. E esse valor passou, tá? Na perícia, o juiz entendeu que ele era válido, assim como as partes impugnaram, mas o juiz não concordou com a impugnação. Por quê? Porque ele viu que o trabalho era extremamente complexo, então esse valor da hora pericial aí foi aprovado. Então, é isso que eu estou falando para vocês. É preciso que vocês avaliem, né, como profissional, a complexidade daquela matéria, daquele objeto, daquele processo. Tem perícias que são complicadíssimas. Por exemplo, o perito que foi fazer lá
a vistoria da ciclovia no Rio de Janeiro que caiu. Aquilo ali é algo bem complexo, né? Primeiro porque já é uma obra da administração pública, que muitas vezes envolve esquemas de corrupção, desvio de verbas, muitas vezes ocorre negligência de profissionais, enfim, tem muita coisa envolvida numa obra da administração pública. Então, geralmente, quando é alguma coisa, alguma obra pública, a complexidade por si só já é maior. E nós vamos falar sobre isso de uma forma bem mais detalhada num outro curso que eu pretendo dar aqui no canal, que é o curso sobre licitação para arquitetos e engenheiros, que é para que vocês não caiam, né, em situações que na administração pública que levam muitas vezes o arquiteto e o engenheiro a assinarem coisas, documentos ilícitos, muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, sem saber que está assinando. Então, nós precisamos entender que, se a gente quiser trabalhar na administração pública, nós, arquitetos e engenheiros, antes da gente pisar no órgão, nós precisamos entender de administração pública. Nós precisamos entender de licitação, porque é lá onde todo o esquema de corrupção começa. Então, como arquitetos e engenheiros estão sendo, assim, a principal ferramenta nas mãos dos maus políticos, nós precisamos lutar para que isso não ocorra mais, porque nós não nos formamos para servir ao mal. Então, a gente precisa entender o que acontece dentro da administração pública, numa situação de licitação, porque nós, arquitetos e engenheiros, seremos a ferramenta para os maus políticos conseguirem concretizar essa licitação. Eles vão precisar da gente o tempo todo para fazer projetos, para assinar documentos, repasses de dinheiro para fornecedores, enfim, para empreiteiros, enfim, tudo isso envolve o arquiteto e o engenheiro o tempo todo, e nós precisamos ter conhecimento de como não entrar num esquema desses, né? Afinal, a gente precisa mostrar que arquitetos e engenheiros não são agentes do mal, são profissionais que usam o seu conhecimento, que usam todo o seu estudo de uma vida inteira, né, pessoal? Porque a gente não estuda só na faculdade, a gente estuda a vida toda. Então, vocês aí fazendo curso agora de perícia, eu também estou sempre fazendo curso. Ano passado fiz um dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente está sempre estudando. O dinheiro que a gente investe, o tempo que a gente investe, simplesmente fica, não tem como mais a gente mensurar o que a gente gastou. Então, nós precisamos nos valorizar antes de mais nada. E o primeiro passo é simplesmente não fazer parte de esquemas de corrupção. Então, é um projeto que eu tenho aí de fazer um próximo curso nesse canal aqui, que vai ensinar arquitetos e engenheiros sobre administração pública, sobre licitação, para que exista, né, o conhecimento, para que não se entre mais nesse tipo de esquema. Então, é isso aí. Essa perícia aqui foi feita, o valor foi aprovado, porque entendeu-se que a complexidade era tamanha que a hora do trabalho valeria, sim, R$750, e com certeza vocês vão pegar muitos processos cuja complexidade vocês poderão sim pedir um valor como esse na hora pericial, principalmente quando for obra envolvendo a administração pública, porque é uma complexidade tamanha, são muitas questões para serem analisadas, é preciso ter olhos de lince, entender também de administração pública, porque aí já não é mais só entender de arquitetura e de engenharia, precisa também de se entender de leis de administração pública, enfim, é todo um conhecimento que vem junto com o profissional aí que realmente vale e tem o mérito de um valor maior na hora de trabalho. E isso, pessoal, é uma coisa que vai acontecer cada vez mais, porque nós passamos décadas, em torno de 30 anos, com a administração pública usando as obras públicas como principal cenário de corrupção. Então, vocês estão vendo agora a consequência disso aí.
edificações, viadutos, ciclovias e vai por aí afora. Desabando, colapsando, outras pegando fogo por também negligência da parte elétrica e tudo isso porque fez parte de esquemas de corrupção. Então, o efeito disso tudo e as consequências disso tudo estão aparecendo agora e vai ser assim um efeito em cadeia, vai ser um atrás do outro, vai ser uma sequência do outro, vocês já estão vendo aí. Barragens, que já as investigações já estão mostrando que muita gente sabia que aquilo tudo foi feito de forma, de maneira que conduzisse a interesses ocultos de outras pessoas, de terceiros, de políticos, enfim. Então, vocês estão vendo aí a sequência de desastres na construção civil e isso não é magia. Isso tem uma razão bem clara, que é a corrupção que, infelizmente, tomou conta do nosso país nessas últimas décadas. E a hora de mudar é agora. É agora a hora de mudar porque a população está ficando mais consciente, está começando a se interessar por política. Hoje em dia você vê as pessoas conhecendo o nome dos ministros, nome até dos deputados do Congresso, coisa que a gente não via algumas décadas atrás. Então a hora da mudança é essa e a hora de nós arquitetos e engenheiros mudarmos o rumo da nossa profissão e fazer ela ficar realmente valorizada e respeitada, a hora é agora. Então vamos que vamos. E é isso aí. Hoje a nossa aula foi sobre o cálculo dos honorários da perícia envolvendo a engenharia civil. E eu acho que ficou bem claro, então é só vocês usarem nisso tudo aí, além da matemática, o bom senso, ok? Então, até a próxima aula. Hoje foi a nossa aula número 3 do módulo tecnológico, a aula que vem será a nossa aula de número 4 do módulo tecnológico. Então, até a próxima aula. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de sair sem deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no meu canal. Compartilhe o vídeo para todo mundo que quer fazer o curso de perícia técnica judicial. E ative o sininho para que vocês recebam as notificações cada vez que eu postar um vídeo aqui, ok? Então, até a nossa próxima aula. Bye, bye.